Olá pessoal, espero que estejam todos bem, né? Com fé em Deus, tudo vai passar em breve e estaremos juntos. Mas por enquanto, a gente dá início hoje a mais uma aula remota de geografia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Walter, tá certo? Eu vou falar sobre um tema que é muito importante, que são os conflitos armados no mundo. Primeiro, que a gente deve pensar o que é o conflito armado. Mas na maior parte das vezes, o conflito armado ele envolve atos de violência, como sequestros, como saques, entre outros. Mas, sem dúvida, o principal são as baixas, são as mortes. Principalmente quando essas mortes ocorrem civis, tá certo? Então os conflitos armados, eles historicamente fazem parte do processo de evolução do homem e até hoje, infelizmente, eles são comuns em várias regiões do Brasil e até também do mundo. Tanto é que a gente vê que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Embora não se envolva diretamente em conflitos internacionais, a nossa violência urbana ela é muito grande. Aliás, um dos maiores índices de violência urbana do mundo é o brasileiro. Bem, o que é o conflito armado em si? Ele gera pânico, ele gera medo, mas ele tem várias táticas operacionais. Primeiro que a gente deve saber diferenciar o que é uma guerra, o que é uma guerrilha e o que é o terrorismo. Uma guerra ela sempre ocorre entre países, tá certo? Então, um ato de declaração de guerra, o presidente do país ele vai a um discurso, né? Ele vai a uma TV e ele simplesmente diz ou determina os fatores que levam o país A entrar em guerra contra o país B. A partir daí, oficialmente, os seus exércitos passam a entrar em estado de guerra. Quando a gente fala em guerrilha, ela é uma coisa interna de um país. Então, uma determinada parcela da população está, por exemplo, insatisfeita com o governo. Então, ela resolve sair do viés político-partidário e partir para o viés militar. O que é que eu estou falando? Eles se armam, né? Eles saem do discurso e passam a se armar. E passam a atacar, por exemplo, tropas do exército, passam a tomar determinados territórios, passam a fazer determinados ataques. Quando a gente fala em terrorismo, o terrorismo ele geralmente ele é contra a população civil. E qual a ideia dos atos terroristas? Geralmente também tem cunho político-partidário, mas cria medo na população e isso exerce pressão sobre os governos. Então, por exemplo, imagina numa situação que o governo dita determinada regra, a população revoltada não aceita e passa a colocar bombas em escolas, por exemplo, num cenário hipotético, tá? Então imagina quantos de nós temos filhos, quantos de nós ficamos preocupados e aquilo gera um pânico na população e faz com que o governo se sinta pressionado a ceder, a dialogar. Isso já aconteceu no Brasil algumas vezes, com ataques no Rio de Janeiro, com ataques na Bahia, por grupos de traficantes armados. Isso é muito comum ainda em países árabes. Aqui no nosso vizinho, a Colômbia, é muito comum que aconteça isso. As Farc ainda executam atos terroristas contra a população civil. Se iniciou com uma guerrilha, as Farc, era contra o governo, mas em pouco tempo eles viram que atacando a população civil eles conseguiam muito mais, como é que eu vou dizer assim, status, muito mais poder de barganha, tá certo? Vários países do mundo eles sofrem com guerrilhas internas, né? Aí a gente imagina que são só países pobres, mas não. Na Espanha, por exemplo, temos o ETA, que ele luta pela libertação e pela criação do País Basco, né? Ele, apesar de atualmente, nos últimos anos, não ter executado grandes ataques terroristas, ele ainda se mantém. E a gente pode citar vários e vários grupos terroristas que usam o terrorismo como fonte de medo para a população civil e como uma forma de pressionar também o governo para que suas reivindicações sejam aceitas. Quando a gente fala em guerra, a gente imagina que a guerra ela pode ter vários
mas muitos fatores que levam para que ela ocorra. Podem ser fatores políticos, divergências políticas, podem ser divergências econômicas, pode ser, por exemplo, questões religiosas, como ocorre religiosas e territoriais, como ocorre Israel com Israel e Palestina, né? Eles disputam a faixa de Gaza e outras áreas e até hoje não conseguiram chegar a um comum acordo. Mas quando a gente fala num conflito desse, a gente fala também no conflito de interesses, já que muitas vezes o domínio tem a ver com o poder. E o poder é uma coisa que não se compra, mas se conquista. Então esses países eles tentam persuadir seus vizinhos ou seus aliados ou até mesmo seus inimigos. Quando eles não conseguem se impor dessa maneira, eles acabam por se impor pela força. A maior superpotência mundial da atualidade, que são os Estados Unidos, eles se sobrepõem muito pela força militar. Eles investem bastante em tecnologia, eles investem bastante em armamento e também no treinamento de seus soldados. Isso coloca os Estados Unidos na vanguarda. E vocês podem perceber que os Estados Unidos, em praticamente todas as disputas territoriais, ele tem um parecer ou positivo ou negativo, e muitas vezes eles entram em conflito ativo, eles participam das guerras, né? Muitos geógrafos que estudam o tema até falam que os Estados Unidos agem como a polícia do mundo, né? Porque houve o desentendimento ali, os americanos fazem questão de demonstrar o seu poderio militar. Vale lembrar que um equilíbrio existe, a gente pode usar a palavra equilíbrio nessas relações, através da bomba atômica, né? Alguns países do mundo dominam essa tecnologia oficialmente e grandes países opositores aos Estados Unidos também dominam. Entre eles, a Coreia do Norte, a China e a Rússia. Então os americanos, apesar de terem o maior exército, mais bem preparado exército do mundo, já que o maior exército do mundo em termos de homens é o chinês, tá certo? E isso tudo se equipara como uma força só, porque a China, a Coreia do Norte e a própria Rússia, assim como os Estados Unidos, todos possuem a bomba nuclear, que é um armamento tático, mas de grande importância, porque uma bomba nuclear, hoje, ela pode destruir um estado americano inteiro, por exemplo. E isso acaba por equilibrar as forças. Só que o detalhe países neutros como o Brasil, como eles se sobressaem nessa situação. Desde a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil apoiou, por sinal, os Estados Unidos, o Brasil não se envolveu mais de maneira direta em conflitos armados. Por que a gente fala de maneira direta? A gente não enviou tropas para a linha de frente. A gente atua como um apoio da ONU. Então, mandando, por exemplo, patrulhas para evitar saques, para evitar violência entre a população civil, porque durante uma guerra ocorre muito disso. A gente via, por exemplo, soldados militares da área da saúde para ajudar com tendas e etc., com vacinas. O Brasil ele é um país que, por ser neutro até então, até hoje, né, ele é um país muito bem visto pela comunidade internacional. E isso é um aspecto bastante positivo. Por outro lado, a gente tem no nosso país uma série de fatores que acabam por dificultar bastante a nossa inserção e, por exemplo, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil é um dos países do mundo que mais sofre com o tráfico internacional de drogas. Embora a gente não produza a droga passa da Colômbia para o Brasil, da Bolívia e do Peru para o Brasil em direção aos Estados Unidos, em direção à Europa, em direção à África e em direção à Ásia. E isso coloca o Brasil numa situação muito delicada, não só na violência urbana, porque parte dessa droga fica aqui no país, mas também no aspecto internacional. O nosso país não é muito bem visto por causa disso. Então vale pensar, as guerras, as guerrilhas e os ataques terroristas sempre têm um interesse
político, partidário, econômico. Tá certo? Um abraço para todos, em breve estaremos juntos. Aliás, só um adendo. A vacina também, vocês perceberam que tem um cunho político partidário. Alguns países não compram de determinados países, entre aspas, inimigos, e alguns boicotam outras vacinas. É algo que a gente vai discutir mais adiante. Um abraço a todos, se cuidem, com fé em Deus estaremos juntos em breve. Até mais.